Os Estados Unidos criaram 272 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de maio. O número é maior do que o esperado pelos analistas. Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostraram que a estimativa dos economistas era de criar 185 mil vagas no mês. Portanto, o número de vagas criadas em maio ficou 47% acima do volume esperado. Foi observada a maior geração de empregos, especialmente em setores como cuidados de saúde, governo, lazer e hospitalidade e serviços profissionais, científicos e técnicos. O salário médio por hora trabalhada de todos os empregados em folhas de pagamento privadas não agrícolas aumentou 14 centavos no mês para 34 dólares e 91 centavos. Nos últimos 12 meses, o rendimento médio por hora aumentou em 4,1%. Enquanto isso, a taxa de desemprego no país ficou em 4%, acima dos 3,9% do mês anterior. A taxa esperada pelos analistas era de estabilidade em 3,9%. Quem vai falar mais sobre esse assunto e como os dados do emprego nos Estados Unidos impactam na nossa economia aqui no Brasil é o economista e doutor em Relações Internacionais Igor Lucena. Professor, uma boa noite. Antes de entrar justamente nesse quesito, o que influencia aqui no Brasil, por que os números vieram tão diferentes de como os analistas esperavam, um aumento aí de 47% do que era esperado para o que realmente foi divulgado? Exatamente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A economia americana vem se mostrando mais robusta do que todos os analistas esperavam desde o fim da pandemia. E isso mostra, de uma maneira muito prática, que há alguma desregulação clara dentro dos setores de economia monetária e principalmente na análise dentro das taxas de juros. A realidade é que a economia americana hoje mostra sinais dúbios. Se ao mesmo tempo criou-se uma grande quantidade de empregos acima do esperado, por outro lado, a taxa de desemprego deu um leve aumento. Isso mostra que talvez haja algum tipo de começo de diminuição do ritmo de crescimento da economia americana. Isso ainda não é algo garantido, mas é algo que vem sendo analisado de uma maneira muito forte pelo Federal Reserve. O ponto principal que vai ser importante é nas próximas semanas e meses. Qual vai ser a tendência do que nós vamos assistir? Grande maioria das empresas americanas estavam em dificuldade para, de fato, ter pessoas novas trabalhando, mas isso começa a mudar. Começam as pessoas a não mudarem de emprego. Isso significa que talvez haja uma maior dificuldade de realocação ou de aumentos de salário. Então, na prática, o grande problema americano, que era a inflação, pode estar dando sinais de que haja algum tipo de controle. Mas isso já era esperado pelo simples fato de que a taxa de juros americana está muito alta. E o fato da taxa de juros americana estar alta, de fato, mostra algum tipo de controle da inflação. Entretanto, esse controle já vinha sendo demorado há algum tempo. E esse é o grande problema. A gente está esperando o que é que o Federal Reserve vai fazer daqui para frente, dado esses primeiros indicadores ou indicadores nos próximos meses, para que algum efeito de mudança na taxa de juros americana possa vir a impactar o Brasil. Igor, é exatamente isso. A gente sabe que os juros americanos servem aí de referência para a economia mundial. E como isso vai refletir aqui para a gente? Exatamente. O Federal Reserve ele tem uma missão muito clara. Quando ele vê que a economia americana está ainda muito aquecida e que há um nível grande de criação de empregos, que é o que nós estamos assistindo, em primeiro lugar, ele não sinalizaria cortes de juros, né? Ele manteria suas taxas. Agora, se os dados de desemprego começarem a subir e nos próximos meses começarem a cair a criação de novos postos de vagas, existe sim a possibilidade de um início de queda na taxa de juros. E por que isso é importante? Porque se a taxa de juros americana, ela de fato começa a cair,
se torna menos atrativo para os investidores alocarem recursos nos Estados Unidos, sejam eles em títulos públicos ou privados indexados à taxa base. Se isso ocorre, mais dólares, mais recursos financeiros são disponibilizados para investimentos em mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Ou seja, uma queda na taxa de juros tende a atrair mais dólares para, por exemplo, a Bolsa Americana ou títulos brasileiros, que se tornam mais... a Bolsa Brasileira ou títulos brasileiros que se tornam mais atrativos. E isso faz com que, na prática, a cotação do dólar no Brasil tende a cair. Isso também impacta positivamente a nossa inflação, porque isso faz com que os produtos importados fiquem mais baratos no Brasil, e aí você tem um menor repasse de preços na economia interna. Então, na prática, se nós assistirmos em um futuro próximo uma queda da taxa de juros americana, isso é um bom sinal para a economia brasileira. Igor, por falar em futuro próximo, a gente tem ano de eleição lá nos Estados Unidos. Normalmente aqui no Brasil, quando há ano eleitoral, a Bolsa de Valores sempre sobe, desce, fica muito volátil, justamente por questões que um candidato fala aquilo, um candidato está na frente, um candidato ultrapassa, vai para o segundo turno. Nos Estados Unidos, isso também ocorre? Há uma tendência que isso ocorra? Ou lá, por justamente ser uma economia mais firme, a tendência é que não haja uma volatilidade dependendo dos resultados das pesquisas e do andamento do processo eleitoral americano? Bom, a volatilidade sempre existe. Independente do Brasil ou dos Estados Unidos, os impactos políticos e geopolíticos impactam diretamente os mercados de ações no mundo inteiro. Agora, os impactos de políticas de novos presidentes no Brasil são muito maiores do que nos Estados Unidos. Não é à toa que nos últimos meses, apesar de uma disputa intensa entre Joe Biden e Donald Trump, há um forte crescimento da Bolsa Americana, principalmente da Nasdaq. Então, por mais que um ou outro candidato façam políticas que possam impactar os negócios nos Estados Unidos, essa volatilidade ela ainda é muito marginal. A pujança da economia americana nos últimos meses e, principalmente, uma melhora também de países como o Japão e até mesmo a União Europeia estão puxando as ações americanas para cima. Eu não acredito que seja um debate mais acalorado, ou até mesmo promessas de tarifas possam impactar de uma maneira muito significativa a Bolsa Americana. Claro, vão ter turbulências em um dia ou outro, mas, de uma maneira geral, o impacto e a volatilidade é bem menor nos Estados Unidos do que no Brasil. Igor, se a gente olhar somente essa informação dos postos de trabalho que foram criados agora no mês de maio nos Estados Unidos, uma pressão inflacionária, o país segurando mais, cortando ali e segurando no corte da taxa de juros, e aí trazendo aqui para o Brasil, muitos analistas acreditam que pode não haver mais corte este ano da taxa Selic. Alguns, inclusive, até apostam em uma alta. Quais as suas expectativas? Bom, no governo americano, quando a gente fala de Federal Reserve, o ponto principal que eles estão analisando de uma maneira muito direta são as criações de empregos, né? O nível de empregabilidade e salários impactam diretamente a decisão do Fed de cortar ou não a taxa de juros. Aqui no Brasil, o maior risco não é bem a criação de empregos. A gente está numa situação de desemprego muito baixo no Brasil, apesar de algumas diferenças regionais, porém, o fiscal é o grande problema. Há uma visão clara do Banco Central brasileiro de que as contas públicas estão em uma situação muito difícil, que não haverá o chamado déficit zero, e com o atual arcabouço fiscal, daqui a aproximadamente 5, 6 anos, a gente não vai ter espaço para as chamadas despesas discricionárias. Então, acho que se a gente tiver uma queda de taxa de juros aqui no Brasil, ela vai ser algo ainda, de novo, em torno de 0,25%, mas não acredito que nós podemos voltar a cortes de 0,50. Acho que o Banco Central, até o final dessa gestão do presidente Roberto Campos Neto, ainda vai ser bastante conservador nesses cortes de taxas de juros, porque quando a gente olha no futuro, os juros futuro brasileiro, aqueles juros de longo prazo que as empresas tomam crédito, está subindo.
Então, mesmo que a gente tenha cortes na taxa básica, que é uma taxa de curto prazo, isso não está tendo um efeito na taxa de longo prazo, que é muito mais importante do que a própria taxa Selic. Então, eu acredito que vai ter uma continuidade de cortes menores, mas eu não vejo espaço ainda para um aumento da taxa de juros. Acho que um aumento de taxa de juros agora seria tão radical quanto um corte mais forte. Acho que o conservadorismo da atual gestão do Banco Central pretende manter o que está acontecendo no Brasil, pelo menos até o final do ano. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço e um bom final de semana a todos.